Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente, o Todo-Poderoso, o Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. A Ele rendemos honra, glória, louvor e adoração. Bendito seja o nome do Senhor, o Todo-Poderoso, que Ele te abençoe, que abençoe a sua casa, a sua vida e os seus negócios, que Ele abençoe a sua entrada e a sua saída, que a mão poderosa do Senhor nosso Deus possa levantar você, te restaurar. E lembre-se, hoje é o dia perfeito para você recomeçar, reconstruir, para começar a fazer veredas corretas e certas diante de Deus. E com certeza o Senhor nosso Deus ajudará para que você consiga superar os seus obstáculos. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da palavra de Deus, hoje em Isaías capítulo 40, versículo de número 27 até o 31, que nos diz assim: Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías é o profeta, ou foi o profeta messiânico e um dos que mais falou sobre o nascimento e vida de Jesus. Isaías profetizou numa época cerca de 700 anos antes do nascimento do Messias, e falou também a respeito de João Batista. E o ministério de Isaías trouxe ao conhecimento nosso, através do livro, tanto a importância e a visão da salvação, como também do juízo. Ele era um profeta que fazia parte de uma família real e anunciou a mensagem de Deus em meio a esperanças humanas e dificuldades e oposições, e foi contemporâneo de Oséias e de Miqueias, e profetizou durante a expansão ameaçadora do Império Assírio e o colapso de Israel no Reino do Norte. Foi durante o declínio espiritual e moral de Judá, do Reino do Sul, que Isaías advertiu o rei Acaz de Judá a não buscar ajuda dos assírios, ou não fazer aliança contra Israel e a Síria. Advertiu o rei Ezequias, depois da queda de Israel em 722 a.C.,
a não fazer alianças com nações estrangeiras contra a Assíria. Exortou-os, enfim, a confiarem somente em Deus, no Senhor. Isaías teve a sua maior influência durante o reinado de Ezequias, tanto que o livro relata a cura maravilhosa do rei Ezequias. O livro tem 66 capítulos. E é um dos bem completos a respeito de Cristo. E fala dos destinados aos exilados judaicos em Babilônia. E que muito tempo depois de sua morte, enfatizam o poder de Deus em revelar eventos futuros específicos através dos seus profetas. É um livro interessantíssimo. Um homem de Deus que resolveu confrontar a nação e outras nações contemporâneas com a palavra do Senhor, mostrando-lhes os seus pecados e o consequente castigo divino, de profetizar esperança à geração futura de exilados judaicos que seriam restaurados do cativeiro e a qual Deus redimiria como a luz aos gentios. Mostrar que Deus enviaria o Messias davídico, cuja salvação abrangeria todas as nações da terra, suscitando esperança no povo de Deus, tanto do Antigo como do Novo Concerto. E é dentro desta visão de um profeta usado por Deus, é que estamos nesses versículos lidos para entender que há deste Deus um interesse, e sempre houve, de que não há nada oculto, invisível, que não há nada que ele não conheça, que ele não consiga enxergar, e que todas as coisas estão nuas aos seus olhos, possível da visão divina, e que o juízo dele não passa de largo, que ele conhece todo o poder, toda a exuberância humana em todos os aspectos, e que durante toda a história esse Deus fez questão tanto de elevar os humildes como de derrubar e derribar os orgulhosos. No versículo 28, a palavra diz: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Cansaço é atribuído a nós. Em algum momento da vida nós nos encontramos cansados, afadigados, muitas vezes decepcionados com algumas situações limitadas, dentro da nossa pequena visão, diante às vezes de angústias, de tristezas,
de limitações, de recursos, de saúde, de tempo, de espaço. E tudo isso muitas vezes trazem uma série de questionamentos e que Deus agora estava a responder o profeta e a nação e aqueles que ouviam a respeito dele. Não sabes? Não tomaram conhecimento, não ouvistes que o eterno Deus, Ele é eterno, Ele é de eternidade a eternidade, o Criador dos confins da terra, do universo, dos pontos cardeais, do norte, do sul, do leste, do oeste, aquele que sabe de onde origina o vento, aquele que coordena o tempo, o universo, que manda o sol, que manda a chuva, o coordenador da natureza humana, da natureza, de tudo que existe no mundo, de todas as coisas que há, que não perdeu o controle de nada, nunca e jamais. Não sabes? Não ouvistes que o Criador, desde os confins da terra, Ele não se cansa, Ele nem se fatiga, Deus não cansa. Não haverá um dia que você se aproximará de Deus e Deus falará assim: eu estou cansado, eu não posso ouvi-los, eu não tenho disposição para atendê-los, eu não tenho como ajudá-los, eu não sei o que fazer. O eterno Deus não há nas suas respostas e nem no seu calendário oportunidade de dizer assim. Ele não tem cansaço, não tem limitação, Ele não é como nós. Ele é o Criador, Ele não tem fadiga. Aquele Deus, ou esse Deus que nós servimos, dar aos seus força e ânimo para prosseguir. Não há esquadrinhação dos seus pensamentos. Os homens conhecem uma série de coisas e hoje já há algum tempo, em determinado lugar, quando estão ouvindo as pessoas, há até detectores, para ver se a pessoa está falando a verdade ou não. Não há esquadrinhação do pensamento de Deus, Ele se revela, Ele se revelou a nós, de forma bondosa, extraordinária, aberta, sincera, visível, enviando o seu Filho, Jesus. A palavra diz que Ele dá vigor ao que está cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É do ser humano o cansaço, é do ser humano fatigar, é do ser humano querer desistir, desestimular, é do ser humano dormir pensando uma coisa e no outro dia não querer mais aquela coisa. É do ser humano desistir diante dos projetos ou das dificuldades. É do ser humano desistir desses projetos, desistir dos sonhos, dos objetivos. É do ser humano, mas não é de Deus. Ele pega um cansado, ele pega um aflito, ele pega um oprimido, ele pega alguém que não tem mais expectativas e dá a ele vigor, ele dá a ele graça, ele dá a ele vida, ânimo, coragem e disposição. Dá vigor ao cansado, multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Talvez você esteja nesta situação. Talvez você se cansou, fatigou, está
sem nenhum ânimo, sem nenhuma coragem, a desistir de tudo, Deus te dá vigor, Deus te dá força, Deus te levanta do seu cansaço, da sua fadiga. É Ele quem dá força para os que esperam nele. Ele diz: os jovens se cansarão e se fadigarão, os jovens certamente cairão. Não é que ele tem nada contra os jovens, pelo contrário, ele conta também com os jovens na sua obra, no seu trabalho, na evangelização, na pregação, na oração, no jejum, na dedicação, na submissão a ele, no desenvolvimento da obra. Mas os jovens se cansarão. Os jovens que estão confiando na sua própria força, no seu próprio vigor, que tentam levar da sua própria maneira, do seu próprio jeito, eles não conseguirão prosseguir avante sem o auxílio daquele que abre as portas, que derruba as muralhas, daquele que abençoa, daquele que restaura. Não há nenhuma força humana que consiga superar as dificuldades sem o auxílio do Deus soberano. Os jovens se cansarão, se fatigarão, mas aqueles que esperam no Senhor, os jovens certamente cairão na sua força, na sua estratégia. Todos serão vencidos, derribados. Quantas vezes as passagens bíblicas mostraram gente que tinha tudo para vencer e superar e foram derrotados, vencidos, porque deixaram de olhar para Deus, deixaram de olhar para o Senhor e de receber do Senhor o auxílio necessário. Dá vigor ao cansado. Talvez você esteja cansado das suas lutas. Talvez você esteja cansado e não consegue ver resposta, respaldo, auxílio, ajuda. Mas é Ele quem multiplica as forças, é Ele quem levanta o que está enfraquecido. Se você confiar na sua força, ainda que você seja jovem, ainda que você tenha dinamismo, ainda que você tenha estratégia, ainda que você tenha coragem, é possível que você cairá, que você vai se fatigar, que você não conseguirá ir muito além, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Aqueles que esperam em Deus irão ser renovados, são renovados por Ele, comparecerão perante Ele. É Ele quem fortalece, Ele quem levanta o caído, Ele quem restaura o caído, Ele quem abençoa aqueles que atraíram para si maldição. O Eterno, o Soberano, o Criador te fortalece. Mais uma vez, neste dia, que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, e as águias voam com muita determinação, coragem e objetividade. Deus te fará andar para se alegrar, para vencer e para superar, se você esperar nele. Você não pode esperar nos homens, você não pode ter a sua expectativa nos políticos, nos projetos humanos. Eles são falíveis, os homens desistem dos seus planos, mas Deus olha diferente. Deus não desiste, Deus não se cansa, Deus não se fadiga, Ele está de olho em todas as coisas. A sua mão poderosa é quem te socorre, é quem te levanta, é quem te restaura deste cansaço, é quem abre as portas, é quem abre os caminhos, é quem te dá
cura, milagres, libertação, é a mão poderosa do Eterno. Os jovens se cansarão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor é confiar a nossa vida plenamente nas suas mãos, é render-se a Ele, é depender dEle como a nossa fonte de ajuda, de graça, de tempo, de necessidade. Eu não sei em quem vocês têm esperado, e eu não sei quais são as suas lamúrias e nem as suas angústias, mas eu posso dizer-lhe que o Senhor Deus, de quem você tem esperado, se você tem esperado nele, Ele se levantará para pelejar a sua causa, para te dar ajuda, para te socorrer. Anima-te nesta hora, a mão poderosa do Senhor te fortalece e te levanta. Espera no Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, a força divina Ele tem para te vivificar em meio ao cansaço, em meio à fraqueza, em meio a sofrimento, em meio às provações. Ele tem capacidade de te elevar acima das dificuldades existentes, assim como a águia que paira nas alturas do céu. Ele tem capacidade de te fazer correr espiritualmente sem se cansar, de caminhar, de estar firme, de olhar para frente sem desfalecer. Quando parece que Deus demora a agir, o Todo-Poderoso, soberano Deus, Ele promete que o seu povo deve confiar nele com paciência. Ele proverá todo o necessário ao seu sustento para aqueles que continuamente esperam nele. Os que esperam no Senhor, em quem você tem esperado, onde está a sua fonte maior de confiança? Se for nas promessas humanas e for na sua própria força, você vai cansar, fadigar, desistir, desanimar, vai estar desanimado ao ponto de parar. Mas se você tem esperado em Deus, a batalha pode ser grande, ferrenha, difícil, complicada, você pode não conseguir enxergar a vitória, mas o Deus em quem você espera, Ele é o Todo-Poderoso, que vai renovar as suas forças. Ele te renova neste dia, nesta hora, nesta noite, nesta tarde, nesta manhã. Ele te renova. Bendito seja o nome dEle. Que o Senhor te renove, que Ele renove as suas forças. Você que parou, você que caiu, você que está desanimado, você que se considera destruído, você que não consegue enxergar mais nada, o Senhor te renova. Receba o renovo do Senhor na sua vida. Ó Deus de renovo, de soberania, de excelência, de glória, de majestade, abençoa estas vidas, fortalece este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, este adolescente, este obreiro, esta pessoa que tem um chamado, mas está cansado, ó Deus, de tantos nãos, de tantas fadigas, de tantas dificuldades, de tantas angústias, de tanta oposição, de tantos nãos. Ó Senhor, fortalece esta pessoa no Senhor, em nome de Jesus. Abençoa esta casa. A promessa é para os que esperam no Senhor. Ó Deus, que o Senhor renovaria as forças, que a pessoa vai subir, Senhor. Em nome de Jesus,
E pelo poder da palavra ministramos cura, milagres, libertação. Que a alegria do Senhor seja a força nesta casa, nesta família, Senhor, nestes relacionamentos. Que a alegria do Senhor entre nestas vidas e que a mão poderosa do Senhor os ajude, ó Deus. Repreende as doenças da nossa época, mesmo aqueles que estão desenganados pela medicina, eles estão esperando, não na ciência, mas no Senhor. Intervém, ó Deus, no nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Espera no Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.